é uma questão física. Vamos esclarecer isso depois. Professor, Oi, fala. quando você olha que tem um spin 0 e um spin dentro daquela representação, por exemplo, Certo. você está olhando o conteúdo do SO3. Isso. O spin, quando a gente olha sempre em relação ao SO3? O spin, pergunta perfeita, né? A gente está numa descrição relativista, ou seja, cara, dane-se SO3, dane-se o mundo euclidiano. Para mim, a representação é 0, 0, meio, meio, assim. Mas o que a gente imagina é que, se você tem um objeto massivo, você pode sempre ter acesso ao limite não relativístico desse objeto. Então, o que você espera é que você possa fazer uma conexão com o mundo tridimensional. Do ponto de vista da observação, você pode ter uma partícula massiva, uma velocidade muito baixa, e aí você pode se colocar a questão, será que eu vou olhar o spin dela? Para mim, o spin, né, na mecânica quântica ordinária, mecânica quântica tradicional, não relativista, o spin é um spin de SO2, é o SO3, é o SO2, é esse spin que eu estou falando. Numa descrição relativista, o importante para nós é o SO3. Então, eu não tenho um spin, eu tenho dois spins. Spin, para mim, do ponto de vista puramente relativista, é para o fóton. O fóton está nessa representação aqui. Para mim, isso é importante. Agora, o fóton, se eu for olhar sob a ótica do SO3, ele tem um modo escalar e tem um modo vetorial. A descrição física dele, na descrição física, a gente pode descrever a física dele dentro desse modo escalar e desse modo vetorial. Então, não é que eu esteja dizendo que eu estou indo do referencial, não, onde o fóton não tem massa, então ele tem velocidade sempre C. Então, eu não estou indo, eu não posso pegar o limite baixamente relativístico. Mas eu posso expressar a física dele em termos da componente vetorial separada. Eu não preciso fazer uma física que seja manifestamente Lorentz. Eu estou fazendo uma física relativística, mas descrevendo o A zero separadamente do A. É o que a gente faz com as equações de Marx, divergência de E, rotacional de E. Ali a física é relativística, só que ela não está no espaço do Minkowski. Então, às vezes, é interessante você olhar a física do ponto de vista relativística mesmo, mas do ponto de vista do espaço, vamos dizer, euclidiano. Para você saber, ter uma ideia mais clara do que está acontecendo ali dentro do campo, né? Então, por isso que a gente gosta de fazer essa separação. Tá? Agora, quando a gente olha para o fóton e vê, o fóton é transverso, o fóton livre, a radiação eletromagnética livre, ela é transversa. Então, isso vem das equações de Maxwell, como vocês bem sabem. Então, o fato dela ser transversa está me dizendo que aquela física está propagando o spin 1, porque o spin 0 nunca pode ser transverso. Então, você pode olhar para as equações de Maxwell e dizer o que está acontecendo com o spin 0 e o que está acontecendo com o spin 1. Com a componente de spin 0 não SO3 e com a componente 1 de SO3 também, tá certo? É uma questão de descrição. O que eu queria fazer agora, então a gente já falou, só para finalizar um pouquinho, para a gente fazer um intervalo, só queria colocar uma coisa, a gente falou representação meio, que é a representação vetorial. Não, só para poder lembrar vocês, então, que nós temos, então, duas representações quadridimensionais, que é a representação meio zero mais zero meio, e a representação meio. Então, essa representação meio, olhando assim, ela não é uma representação fermiônica, ela é uma representação bosônica. Os spins que estão aqui dentro são 0 e 1. Então, é uma representação bosônica, portanto, muito diferente da soma direta do meio zero com 0 e 1. Então, só para deixar aqui a questão levantada, então nós vamos começar agora a olhar representações um pouquinho mais altas, né? Então, por exemplo, a gente foi pegando varrendo as possibilidades, né? 0, 0. Aí pegamos aqui meio zero. Aí depois a gente pegou 0 aqui. Depois fez a soma direta das duas. Aí agora a gente pegou a representação meio. Por exemplo, eu posso agora pegar a representação 1, 0. Posso pegar a representação 0, 1. Vamos olhar essas representações agora. Então aqui nós temos, aqui a gente tem os escalares, vou pegar assim, representar escalares por aqui.
Aqui nós temos a colocação dos térmicos espinôs, tradicionalmente por psi. Aqui nós temos quadro de 2. E aqui, o que nós temos nessa representação? Essa aqui é puro espinho. E essa aqui é puro espinho. Então, beleza, foto. Puro espinho tem zero para trabalhar. Por que a gente, o foto não está aí? Esperaria que vai ser puro espinho. Vamos ver, essa representação tem dimensão 3 e essa representação tem dimensão 3. Então, ambas com dimensão 3. Vamos pensar aqui uma coisa. Essa representação aqui, se nós olharmos bem, se eu pegar, por exemplo, essa representação, vamos dizer que eu faço um produto tensorial, né? Como a gente já tinha visto, pega a representação. A gente já tinha visto o seguinte: se eu pegar produto tensorial, duas representações JK, isso aqui vai ser a soma, né? Vou colocar assim. Representações MN, soma MN, vou colocar assim, de representações MN. Aí eu tenho dois S2, perdão. Se eu pegar uma representação JK, vou botar J1K1, multiplicar por uma representação produto tensorial, por uma representação J2K2. Então, sabendo lá das regras do S2, eu combino esses dois aqui, segundo a série de Clebsch-Gorlin, esses dois aqui também. Isso aqui vai dar para nós uma soma em M, que vai de módulo de J1 menos J2 até J1 mais J2, soma em N, que vai de módulo de K1 menos K2 até K1 mais K2, é o S2 vezes 2S2, replicando S2. E isso aqui, representações N. É como se eu fizesse o produto tensorial para um S2 e combinasse todas as possibilidades do produto tensorial do segundo S2. Então, por exemplo, se eu pegar a representação meio e fizer o produto tensorial pela representação meio, eu tenho aqui 0 e 1. E aqui também eu tenho 0 e 1. Então, tá, vou poder pegar o 0 que sai daqui com o 0 que sai daqui. Essa série aqui. 0, 0. Mas aí, aqui é meio. Então, aqui pode ser 0 e 1. Posso pegar o 1 daqui com o 0 daqui ainda. Agora, posso pegar o 0 daqui com o 1 daqui. E, finalmente, posso pegar o 1 daqui com o 1 daqui. Então, essa representação aqui tem dimensão 16. Ela é 4 vezes o posso entrar? Está no céu. Não dá para a mãozinha, para não me usar bem. Esperar que eu não fiz a barba 2 dias. Eu estou feio, estou sujo, tá? Tá, dona Elizabeth? Eu estava dizendo aqui. Oi, fala aí. Quebrou o meio zero, expressão direta com 0 meio. Oi? Expressão direta com espinô de 4 componentes do lápis. Você está lá atrás ainda? Não, no lápis não. Aqui? Ah, fala aqui. Só tem duas representações de dimensão 4. Essa e a. Essa. Mas também se eu fizer soma direta aqui 4, 0, 0, também não. Ah, também. Tá certo, tá certo. Mas é uma representação, é trivial no sentido. Estou falando da verdade. Não, porque você falou não, tá certo. Temos duas, 4, 0, 0. 0, 0, mais 0, 0, mais 0, 0, mais 0, 0. Você está compondo 4 escalares. Só que é uma representação, vamos dizer assim, trivial. Tem 4 escalares que não se falam. Aqui não. Aqui você vai comunicar esses dois canais pela massa. E aqui tudo se comunica, pela simetria de Lorentz. Você está no referencial. Mas o que junta esse aqui é o que? O que junta o quê? Esses dois aqui? Fisicamente, o que junta esse. Qual é a necessidade de juntar Não, eles estão juntos, certo? Então,
mexer, um é um spin nesse daí, e esse dali é o amigo que é o campo de gauge. Então, tipo, fazer a relação entre um e outro, isso que eu tô falando. Isso, a eletrodinâmica faz isso. A eletrodinâmica trabalha fazendo a interação disso com isso, o fóton como elétron e compósito. Isso. Certo. Ambos têm dimensão 4, então não é como se... primeiro, o fato de eles terem uma dimensão não permite que isso aconteça. Não. Isso é coincidência. Você pode, nada te impede, por exemplo, de fazer um eletromagnetismo onde o fóton tem 4 componentes com um campo de, vamos dizer, um spin 2 carregado. Imagina que você tem um objeto de spin 2 carregado. O objeto de spin 2 mora aqui, onde ele tem 9 componentes. Você pode fazer eletromagnetismo colocando o setor carregado, a matéria carregada, com 9 componentes, e o setor eletromagnético que faz a mediação com 4 componentes. O fato de ter 4 e 4 e fazer eletrodinâmica foi simplesmente uma coincidência. Da dimensão 4, você tinha só Não, você está certo. Não, perfeita pergunta, é isso aí, né? Mas não tem nenhuma correlação, não. Tá? Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Pelo seguinte, o produto tensorial de duas representações quadrivetoriais, imagina que aqui eu tenho um AMI e aqui eu tenho um BNI. Então, aqui eu tenho dimensão 4 vezes dimensão 4, 16. Em termos dimensionais, essa representação aqui, produto tensorial de 4 por 4, tem 16 componentes. Cada componente desse vezes todos desses. É a bitensorial BNI. Então aqui eu tenho 16 componentes. Desse lado aqui, eu tenho uma componente escalar. 3 componentes aqui. Mais 3 componentes aqui, porque 2J mais 1 aqui vale 3, 2J mais 1 aqui vale 1, 3 vezes 1, 3. 2J mais 1 vale 1, 2J mais 1 vale 3, 1 vezes 3, 1 vezes 3, 3. E aqui 2J mais 1, 3, 2J mais 1, 3, 3 vezes 3, 9. Então nós temos que 16, né, que é a dimensão do lado esquerdo, se decompõe uma dimensão, 3 dimensões, e essa dimensão 4, 7, 16. Então, está tudo separado. Nós já sabemos que o produto tensorial dessa representação pode ser decomposto, segundo Lorentz, nessas 4 representações. Então, eu estou vendo o seguinte, essa representação, essa, todas saem daqui. Então, vamos ver como é que a gente pode agora estudar a representação 1, 0, sabendo que ela está dentro do meio, cross, meio. 0, 1, também tendo que ela está dentro de meio, cross, meio. E 1, 1, também. Essa representação é boa, porque ela já me dá conta dessas aqui. Então, essa que eu já conheço, é escalar. Mas essa representação ainda é nova para mim, essa é nova para mim e essa é nova para mim. Essa semana mesmo, dia 26 de setembro, saiu um paper interessante dos mexicanos, um paper bem interessante, sobre matéria carregada colocada nessas representações. O que é uma coisa bem interessante. Por quê? Eles fazem uma proposta, uma matéria carregada que interaja abelianamente. Mas ainda não se tem uma teoria de gauge, não se tem ainda uma versão não abeliana para a matéria colocada nessas representações. Há muitos esforços nessa direção, e não é um esforço, vamos dizer, acadêmico, no sentido, essa representação da gente conhecida, vamos conhecer. Isso é uma parte. Mas a parte é, física, além do modelo padrão, me indica que essas representações são interessantes. Se eu adoto o ponto de vista que tem uma física além do modelo padrão, se a física além do modelo padrão é a supersimetria, ou é a supergravidade, ou é a teoria de cordas, em qualquer caso, essas representações vão ter que aparecer, são importantes. Então, é interessante compreender essas representações. Esse paper dos mexicanos agora, que saiu dia 26, ou dia 30, saiu dia 26, é um paper bem interessante. Não é o único paper que tem uma série de esforços nessa direção, mas eles apresentam uma proposta bem original, bem interessante, que vale a pena ir além e ver se pode-se tirar alguma física interessante. O paper deles é um paper ainda, assim, construtivo, ainda não tem uma fenomenologia, mas pode ser interessante. Então, são coisas que estão saindo, tá? Mas para a gente aqui a coisa é muito mais simples, a gente quer simplesmente compreender as características dessa representação. Já vou terminar já para deixar o preparo, eu vou indicar aqui no quadro que a gente vai fazer. São 10 para as 6, são 10, né? 10 por 2 minutinhos eu acabo, 10 para as 6 a gente não.
eu pego a Mi vezes BI, eu faço a transformação de Lorentz disso. Isso aqui, então, vai ser a linha Mi, B' Mi. Então, você está me dizendo que isso aqui vai ser um lambda, Mi capa, lambda, Mi lambda, a capa. Ou seja, esse objeto aqui é o tensor T' contra a variante T' Mi, né? E aqui a transformação desse tensor contra a variante T' Mi. A gente sabe que todo tensor de rank 2 pode ser decomposto em uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. Toda matriz pode ser quebrada em uma parte simétrica, mas uma parte antissimétrica. Significando isso, uma operação assim, de soma e subtração. T' mais T' sobre 2, mais T' menos T' sobre 2. Ou seja, eu tenho um pedaço que é simétrico em Mi e um pedaço que é antissimétrico em Mi. Então aqui se eu trocar Mi com Mi, esse cara vai ele mesmo. Se eu trocar Mi com Mi, ele vai em menos ele. Então esse pedaço é simétrico e aquele pedaço é antissimétrico. O pedaço simétrico, o que é um objeto simétrico 4x4? 4x4 simétrico tem 10 componentes. Uma matriz simétrica 4x4 tem 10 componentes independentes. Uma matriz antissimétrica 4x4 tem 6 componentes independentes. Então está aqui, ó, 16 igual a 10 mais 6. Isso já me deu uma redução. Eu já sei que tem 10 e 6. Da onde eu posso tirar um 6 aqui? Aqui. 3 mais 3. E aqui eu tiro 1 mais 9, 10. Então isso já está me indicando pela mera contagem numérica que a matriz simétrica deve estar carregando a representação 0, 0 mais a representação 1, 1. E a parte antissimétrica dessa combinação vai estar carregando 1, 0 mais 0, 1. Aí eu tenho 1 em 9, 10, 3 em 3, 6. Certo? Vou comparar por aqui, são 10 para 6 por aqui. E aí a gente se reúne às 6 e 5, 15 minutos do primeiro intervalo, tá bom? Tá legal?